Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E vamos relembrar, né? O objetivo das notícias da semana é levar esclarecimento. Então, compartilhem, ok? Cliquem na nossa página, sigam a nossa página, para que vocês possam acompanhar aí o que está acontecendo, os burburinhos do mundo jurídico e do mundo político. Vamos falar hoje do direito de defesa. E esse direito que é muito conturbado, hoje se você acessar as redes sociais, você basicamente está vendo ali aquela discussão medonha sobre júri por videoconferência, pode, audiência de custódia por videoconferência, pode. E vocês vão encontrar vários advogados dizendo não, em hipótese alguma, e eu também digo não, em hipótese alguma. E você vai entender algumas coisas pontuais. Para quem gosta, por exemplo, do Sérgio Moro, é interessante que vocês observem tudo aquilo que ele fez lá atrás, enquanto juiz, ignorando todo o direito de defesa de todos os acusados e o quanto ele hoje precisa da advocacia. Precisou, inclusive, para prestar seu depoimento junto ao STF. Hoje está sendo bombardeado pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele tem atitudes antiéticas, que tem que ser provado, senão ele pode, inclusive, ser processado. E ele postou ontem, por exemplo, dizendo que é um absurdo que a justiça não enxergue o que tem para enxergar. Ora, senhor Sérgio Moro, parabéns. Deus existe e o senhor prova do próprio veneno. Vou explicar aos senhores. Artigo 5º, quando estiverem no artigo 5º da Constituição, deem um pulinho no inciso 57. Lá está escrito, princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes até prova em contrário. Ok? Prova em contrário. Esse princípio ele se linka com o artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte: o ônus, a obrigação da prova, incumbe a quem acusar. E se os senhores chegaram até aqui, vão passear pelo artigo 400. Lá no artigo 400 está escrito o seguinte, processo penal. Lá está escrito, na instrução, no processo, na fase de julgamento, eu ouço primeiro a vítima, se houver, depois testemunhas arroladas pela acusação, nesta ordem, depois testemunhas arroladas pela defesa, depois peritos, se houver, depois acariações, se o juiz achar que houve mentira, e eu termino com o interrogatório do acusado. Ok? Por quê? Porque é direito do acusado conhecer sobre o que está sendo acusado, né? Vamos lembrar que eu chego num processo, primeiro, já condenado pelo Ministério Público, que quer a cabeça do acusado, ponto. O juiz, quando abre o processo, bom, se o Ministério Público denunciou, ele tem razão, ponto. A defesa entra em desvantagem. A defesa precisa desconstituir a acusação para poder trazer ao juiz a perspectiva de um olhar diferente sobre o que aconteceu. Esteja ou não correto o que o acusado disse ou o que o acusado fez. Todo mundo tem direito à defesa. Então nós separamos dois tipos de defesa. A minha, enquanto advogado, é conhecida como defesa técnica. A sua, enquanto acusado, é conhecida como autodefesa. Para que eu ou você possamos exercer o nosso direito, antes de mais nada é preciso que primeiro, eu, advogado, vá até o inquérito lá na delegacia e acompanhe tudo aquilo que o delegado está levantando a título de indícios de um crime, para que eu saiba exatamente do que eu vou falar. Quando esses indícios forem levados ao promotor, e se ele oferecer a denúncia, eu devo esperar que ele diga o que na visão dele aconteceu, junte tudo aquilo que ele acha que é possível provar sobre o que ele está dizendo, para que depois eu comece a exercer o direito de lhe defender. Então eu preciso conhecer as provas. Se eu não conheço as provas, eu não posso lhe auxiliar.
E se eu não posso lhe auxiliar, você lá no final não vai poder exercer a autodefesa, como está previsto hoje no nosso ordenamento. Desde 2008, o acusado é quem participa como prova e defesa. Essa é a natureza jurídica do interrogatório. Por isso, eu vou virar para o meu cliente e vou falar: boca fechada, até que nós conheçamos aquilo que tem contra você. Só a partir daí começamos a produzir a defesa. E você só se manifesta no final, porque hoje para você milita a natureza jurídica e o princípio da autodefesa. Ou seja, você tem um meio de prova e um meio de defesa ao seu dispor. É assim que funciona no direito brasileiro. Logo, se o advogado é comodista, se ele não quer fazer o seu trabalho, ele não acompanhou do inquérito para frente, no processo pouca coisa ele vai fazer. E se no processo ele não sabe quais são as provas, ele não vai saber como conversar com o seu cliente e explicar: olha, contra você pesam esses argumentos. E nós vamos rebater esses argumentos desta forma para que o juiz que está ali possa entender o que de fato aconteceu e não receba só uma informação viciada do Ministério Público. E óbvio, seja imparcial, senhor Sérgio Moro provando do próprio remédio. Não é isso? Mas olha só, vamos falar um pouquinho de tribunal do júri, vamos falar um pouquinho de audiência de custódia, para que a gente possa ter a noção, e finalizamos com as prerrogativas. Curta a página, siga a gente, para que a gente possa cada vez mais difundir ideias. Vamos lá, Tribunal do Júri no Brasil, 1828, origem, Inglaterra, Concílio de Latrão, os pares julgando aqueles que são do povo. Um juiz que vai presidir, um promotor, o advogado, 25 jurados, dos quais 7 vão compor o conselho de sentença. Deverão ficar incomunicáveis para que lá no final eles decidam se houve ou não houve o crime. E é a defesa quem traz a versão possível daquilo que o promotor simplesmente diz que já está pacificado, é crime, ponto final. Como é que eu faço essa defesa se ela for virtual? Cadê a incomunicabilidade num sistema virtual? Quem garante que o meu acusado vai entender o que é prova, para que ele também possa, lá na frente, fazer a sua autodefesa? E como eu, advogado, tomarei conhecimento de tudo para esclarecer todas essas fases? Não fosse suficiente a audiência de custódia. Como é que a gente pode, numa audiência de custódia, que hoje, na época de pandemia, é realizada fechado? Eu não sei se é o juiz, eu não sei se é o escrivão, eu não sei se é o assessor que decide a vida do sujeito que foi preso. E ele não tem a oportunidade de estar cara a cara com o juiz e dizer: olha, não aconteceu isso, é diferente, eu sou primário de bons antecedentes, eu não devo estar lá, porque se estiver é pior, certo? Eu tenho condição de ser regenerado. Não temos isso. Temos a perspectiva de uma audiência virtual. O cara está do lado de quem prendeu, na maioria das vezes quem espancou, na frente de um computador. O advogado não está presente, ele está lá numa outra sala, certo? Ou no seu escritório, e o juiz no outro canto. Qual é a possibilidade de uma defesa legítima nessas condições? E aqui, é claro, vamos lembrar de forma muito simples, quando se fala em prerrogativa da advocacia, prerrogativa está linkada a conhecimento. Conhecimento da Constituição, conhecimento do Código de Processo Penal, do Estatuto da OAB, para que você saiba o que fazer e como se comportar. Eu tenho uma máxima que eu gosto muito de trazer para vocês, que é: a Constituição, ela, em hipótese alguma, viola direitos. O que viola direitos é a não aplicação da Constituição por desconhecimento e comodismo. Então, aqueles que são comodistas e acreditam que pode ser da forma que nós estamos vivendo, com esses desmandos do judiciário por ausência de conhecimento da população e do advogado, pagam um maior preço. Essas são as notícias da semana, tempo curto. Espero que gostem, que compartilhem, que nos sigam.
Fiquem com o meu mais forte abraço e até a próxima.